Conectando-se ao Facebook Live, ao vivo, hoje, tem até eco aqui, conectando-se, né? Hoje ao vivo, aqui diretamente de Curitiba, estamos de volta, né? Estamos aqui nos preparando para uma semana abençoada, de muito trabalho, porém de muita vitória, muito avanço, né? Os desafios são só meramente motivação para nós lembrarmos que somos filhos de Deus e nada pode nos impedir de alcançar, né, aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. O propósito de Deus será cumprido em nossas vidas. Eu quero que você creia nisso. Eu quero que você lembre de quem você é. Eu quero que você lembre do quanto você é capaz. Eu quero que você lembre, né, de quem caminha com você. Eu quero que você lembre quem tem levantado você todas as manhãs. Você precisa ser movido pelo Espírito de Deus que habita em você. Né? E não é suas falhas, seus erros, não é os seus pecados que impedem você de avançar. Porque Jesus já veio, já quitou os seus pecados naquela cruz, já deu a você a mensagem do arrependimento para você poder se arrepender quando você errar e continuar prosseguindo em frente e avançando. E é isso que Deus quer, que você avance nesse dia. Queridos, e hoje então, dia 19 de outubro de 2020, segunda-feira, agora são 9 horas e 1 minuto, né? Agora os nossos irmãos se conectaram, estão se conectando ali. Isso. Já pedimos. Isso, está uma delícia, viu? A Isis ontem. Depois da live do pastor. Depois das 10 da noite, gente, ela saiu lá da casa dela, veio trazer. Aqui, como é que chama aquele negocinho? Cueca virada, gente. Vulgo esse nome, né? Orelha de gato, sei lá. Tem diversos nomes para nós. Eu pensei que você não sabia que você ia falar cueca virada. Quase me choquei agora, irmãos. Eu conheço assim, gente. Aquele negocinho gostoso, irmão. Tá? Obrigado, Isis. Deus abençoe. Imagina, a Isis vem trazer cueca para nós. Cueca virada. Isis, que coisa feia isso, Isis. Né? Ela Tava uma delícia a cueca virada lá sua e do Adriano, viu? Que bom. Gente, vocês estão vendo aqui, gente, uma árvore de Natal. Olha lá, gente. Né? Algumas pessoas perguntando, mas já, pastor, aqui em casa começa cedo, né? Particularmente aqui, mais pelo pastor Alex. Por ele, ela sequer seria desmontada durante o ano inteiro. Tão bonitinho. Né? Então, porque é alegria, gente. É alegria, né? Traz uma alegria, traz tipo aquela coisa do Natal já, né? Esperança viva, coisa assim. Então aqui se começa cedo mesmo. Esses dias o pastor arrastou, né, o saco com a árvore, como diz assim, olha, tá na hora de montar esse negócio aqui. Aí fui viajar, voltei e estava montado. Isso, nossa filha fez essa surpresa pro pastor Alex. Ele pode ver que fica atrás até da poltrona dele aqui, né? É isso aí. Vamos lá então, gente. Então, hoje vamos estar estudando, né? 1 Pedro, capítulo 4, ontem capítulo 3, maravilhoso. Gente, eu gostei tanto que até preguei, né, à noite sobre isso também. Mas 1 Pedro, capítulo 4, né, e 1 Pedro só tem 5 capítulos, então hoje é o penúltimo, né? Amanhã encerramos o livro de 1 Pedro, capítulo 1, e daí podemos iniciar o segundo a Pedro, tá? E daí vamos prosseguindo, eu acredito que daí talvez nós iremos para Romanos, se tudo, né? Vai chegar Romanos, gente, acredite nisso. Vamos lá então, pastora? Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Aqui que diz então, eu vou pedir para dar uma paradinha. Por quê? Porque a gente precisa ir posicionando, lembrando que ontem, né, nós falávamos o modo, lembra? O modo que as mulheres... Tem todos o mesmo modo de pensar. Os homens, as pessoas em geral, meu modo de pensar, os homens sendo sábios, honrando, dando valor às suas mulheres, as mulheres ganhando seus esposos, às vezes sem palavras, e sendo idôneas, fiéis e leais a Deus. Não tratem mal com mal, todas essas questões assim, né? E o capítulo, então, 4, fala sobre viver para Deus. Então, ele inicia dizendo, tá? Contando acerca de Cristo, dizendo assim, uma vez que Cristo sofreu, e a gente precisa ter esse entendimento, essa clareza, porque a gente acha, senão a gente só vê Cristo como o que ressuscitou, o Filho de Deus, né, o que abriu o mar vermelho, curou pessoas, amém, tudo isso, mas você consegue parar para pensar? A mesma pessoa que tem o poder de parar uma tempestade, né, de andar por sobre as águas, de curar um enfermo, você consegue imaginar essa pessoa sofrendo, pastor?
Como é que nós, tendo o poder de sermos sendo filhos de Deus, né, já sermos chamados, né, e eleitos por Deus, né, para vivermos na vida, como é que nós podemos sofrer? E é justamente sobre isso que vai falar esse capítulo todo, sobre o sofrimento. E você vai entender, queridos, que assim, o fato de você estar em Cristo, né, eu estar em Cristo, não tem a ver que nós não iremos sofrer. Ao contrário, né, você vê que assim que muitos, por estar em Cristo, vão sofrer perseguições, justamente por estar em Cristo. Então esse conceito de sofrimento... Até porque, né, pastor, é uma questão assim, poxa vida, depois que eu me tornei cristão, parece que eu passei a ser perseguido, coisas ruins começaram a me acontecer. Sabe por quê, meu querido? Porque até antes, Satanás não estava preocupado com você. Você entendeu? Você não era o foco da atenção. Pensa assim, por que ele vai se preocupar em mexer com quem já é dele? Quem já é dele, já é dele. Ele não precisa fazer nada para desvirtuar do caminho, já está desvirtuado. Já pertence a ele. Né? Agora sim, quando você se torna um cristão, você se torna um inimigo dele. Então, o foco dele passa a ser você. Agora, isso quer dizer que você vai ser atacado por ele, coisa assim? Não, não quer dizer isso. Mas acontece que nós vamos passar por lutas e teremos vitória em Jesus Cristo. Essa é a nossa garantia. Vamos passar por lutas, vamos passar por problemas, mas nós temos a vitória garantida no Senhor Jesus. O que nós precisamos que você entenda, o que o apóstolo Pedro quer que nós entendamos é o seguinte, tá? E primeiro ouça o que eu vou dizer, para depois você julgar. Mas é assim, Deus nunca disse que nós não iríamos, tá, passar ou ter sofrimentos. Tá? O próprio Cristo sofreu corporalmente. Daí ele fala, arme-se desse pensamento, ou seja... Arme-se, né, armado, pronto fique armado, preparado com isso. Agora, olha o seguinte, não quer dizer que ele não vai estar com você nesse sofrimento. Isso faz Uma toda coisa a é diferença. livrar você do sofrimento. Isso faz toda Outra a coisa é diferença. estar com você. Uma coisa é Deus, por que o Senhor não me livrou dessa perseguição, né? Dessas injúrias, dessas difamações? Outra coisa é ele estar com você, sendo injuriado, difamado. Uma coisa é você estar na cova dos leões, como Daniel. Outra coisa é ele estar lá na cova com Daniel. Exatamente. A gente sempre espera que ele vai livrar a gente da cova. Não. Tá? E é importante você entender isso. Deus não vai te livrar. Deus não vai te tirar desse mundo. A Bíblia fala, este mundo teria aflições. Para Deus te tirar da cova, ele teria que te tirar desse mundo. Ele não vai te tirar desse mundo. Este mundo, né, ele vai tentar destruir você, mas ele vai estar com você, de forma que aquela destruição que sobreveio sobre a sua vida não vai poder cumprir o objetivo dela, que é te destruir. Mas não quer dizer que ela não vai se levantar contra você. Então é isso que você precisa entender. Tá? Agora, tem uma coisa aqui muito interessante, que isso diz assim, ó, que a gente, assim como Cristo sofreu, né, corporalmente, ou seja, no seu corpo, nós devemos nos revestir desse pensamento, tá? E fala assim, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Então aqui, o que a gente tem no entendimento aqui, pastor? Que o sofrimento que nós temos no corpo, ele está ligado, está intrínseco com o quê? Com o rompimento com o pecado. É mais ou menos assim. Tem coisas, inclusive, que eu vou sofrer, que você vai sofrer, justamente porque nós rompemos com o pecado. Porque, por exemplo, às vezes a gente vai me dizer que não é um sofrimento falar a verdade. Falar mentira, às vezes é muito melhor. Você entende como que é isso, gente? Mas, então eu vou sofrer por falar a verdade. Né? Eu vou sofrer por não poder contar que eu passei e risquei o carro ali da pessoa. Vamos dar mais um exemplo, pastor. Para muitas pessoas, você ir pedir perdão para alguém é um sofrimento, não é, pastor? Sim. Mas ali você rompe com aquele pecado, né? Você reconhecer, às vezes reconhecer um orgulho, você passar por cima do seu orgulho, são rompimentos que você tem com a carne, rompimentos que você tem com o pecado, entende isso? É um sofrimento, tipo assim, poxa, pastor, mas eu vou ter que ir lá para aquela pessoa me reconciliar com aquele que me fez mal. Mas você rompe com isso, né? Um rompimento com o pecado, porque você não armazena o pecado da amargura no seu coração, né? Do ressentimento no seu coração. Olha que interessante isso. Uma coisa, amor, é que nem os nossos filhos, um filho nosso, às vezes ele faz uma coisa errada, né? E ele fala assim, mas se eu falar para o pai e para a mãe que eu fiz, eu vou apanhar. Exatamente. Ou eu vou sofrer algum castigo, tá? Então, a tendência é o seguinte, eu não vou contar a verdade, tá? Só que veja bem, ele não contando a verdade, ele não sofre, não vai ser castigado, não vai apanhar não vai do ser pai, punido, mas vai estar em pecado. Vai estar em pecado.
falando a verdade, ele vai rompe sofrer, com o pecado, pode até levar umas varadinhas, mas vem o sofrimento. ele rompe com o pecado. É isso aqui que ele está querendo dizer. Às vezes, querido, o sofrimento que eu tenho passado é aquele que rompe com o pecado. Agora tem gente que fala assim, mas eu não quero sofrer. Tá? E se a opção fosse o seguinte, você sofre e rompe com o pecado. Você não sofre e continua no pecado. Qual O que você escolhe? O que você escolhe? É mais ou menos isso que o apóstolo está tentando Você viu dizer. que coisa séria isso? É muito sério. Né? Aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Pense nisso. E Tá? para que isso? Agora vai vir a sequência. Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Então aqui, gente, né, os sofrimentos para romper com o pecado, né, para que no tempo que resta a gente possa, né, viver a vontade de Deus. Agora chama a tua atenção, tá? Porque fala assim, porque antes a gente vivia como os pagãos, bebendo, mentindo, farreando, traindo, fazendo idolatrias, né? Como a gente rompeu com essas coisas, né? Isso, né? Nós rompemos com isso. O versos 4 fala assim, eles acham estranho. Eles quem? Quem continua fazendo essas coisas, quem continua bebendo, quem continua prostituindo, quem continua mentindo, eles acham estranho essas coisas. Tá? E mediante isso, o que eles fazem? Né? Eles lançam eles lançam difamação. Fala assim, verso 4, eles achavam estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. E por isso os insultam. Ou seja, olha um sofrimento. Nós somos insultados por quem? Por nossos irmãos, que nós amamos, que não concordam com o nosso estilo de vida, por queremos fazer a vontade do Pai. Então, onde já se viu? Não bebe, não mente, não fuma, não prostitui, não adultera. Que coisa absurda, não deixa o filho e a filha fazer sexo dentro de casa, com o namorado. Para eles isso é um absurdo. E daí o que eles fazem? Eles nos insultam, dizendo assim, vocês são retrógrados, vocês são, né, conservadores demais, ultrapassados, tá? E isso é um sofrimento para nós, porque quem fala é gente que a gente respeita, é gente que a gente ama, então isso traz um sofrimento. Agora, é um sofrimento que vem sobre a nossa vida, mas a gente rompeu com o pecado, você entende? Então, muito importante a gente estar ligadinho nisso, né? E o verso 5 fala, contudo, né? Eles terão que prestar conta, assim como nós, eles também terão. Então, assim, na verdade, gente, a conta vai vir para todo mundo, vai vir, né? Só que tem gente que vai vir assim, a sua conta foi paga, e a outra, você deve um montão, né? A diferença a conta vem para quem participou, a conta vem para quem consentiu, né? Vem para todo mundo. Exatamente. E encerra essa parte dizendo justamente que, então, por isso, né, o evangelho foi pregado também aos mortos, as pessoas que estão mortas espiritualmente, não mortos fisicamente, mas mortos espiritualmente, tá? Para que eles mesmos, julgados no corpo, tá? Segundo os homens, vivam pelo Espírito de Deus. É um chamado para nós vivermos pelo Espírito de Deus, ou seja, pela vontade de Deus, tá bom? O fim de todas as coisas está próximo. Aqui indica um tempo, né? Exatamente, próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dedique-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Difícil. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Isso aqui é muito interessante. Então, inicia o 7 ele apontando um tempo,
Está próximo. Chamando que Está está fim. próximo. Fala, Se estava próximo naquela época, então imagine que... meu Deus, né? Cita a importância de estar alerta, tá? De se dedicar, né, à oração. Então, estar alerta. Você falou esses dias sobre estar alerta, vigiar. Vigiai, né? Ele sempre diz vigiai e orai. Isso, esse alerta e vigiar são ali, sinônimos. Estar em oração, tá? Fala sobre amar sinceramente. Ele diz aqui antes, né? Dedique-se à oração. Dedicar-se à oração. Essa palavra dedicar é aquela coisa, uma coisa contínua, sempre, em todo o tempo. Ele diz assim, vocês, né? Orando em todo o tempo. Né? Você está no carro, vai orando. Você está em casa, vai orando. Terminou essa live, fica orando. Você está arrumando sua casa, faz isso orando. Eu entendo esse dedicar como Dedique-se empregue à um oração. esforço a isso. É um esforço que você tem que empregar a isso. Né? Então, dedique-se à oração. E aí sim, ame sinceramente uns aos outros, né? Por quê? Porque o amor perdoa muitos pecados. Queridos, é muito importante. E eu digo para você, como é que eu aprendi? Eu aprendi algo para conseguir amar as pessoas. Porque, gente, se você fala assim, como é que eu faço para amar as pessoas, tá? Que te fazem só bem é fácil, mas as pessoas que te fazem mal. Então eu tive que aprender. Eu aprendi a separar o que as pessoas fazem de quem as pessoas são. Via de regra, todos são meus irmãos, nascidos do mesmo pai, né? Nascidos em Cristo. Talvez muitos não saibam disso, né? Então, daí eu separando o que eles fazem de quem eles são, eu consigo amá-los. Né? Porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir amá-los. Porque eu vou olhar aquilo que eles fazem, e daí eu não vou conseguir concordar com aquilo. Tá? Mas na hora eu não vou lembrar que eu também faço, às vezes, as coisas que desagradam. Né? Então, separando o que as pessoas fazem das pessoas, você consegue daí amar essas pessoas, e com isso sendo, né, tendo multidão de pecados perdoados. Ele fala sobre hospitalidade, né? De novo, né? Porque esses dias atrás já falou, né, sobre ser hospitaleiro. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Sem reclamação. E reclamação e murmuração, gente, é a mesma coisa, tá? Tem gente que mas não reclama, mas fica murmura da vida, né? Reclama de tudo, reclama de Deus, da igreja, reclama da vida, do Covid, reclama, né? Reclama de tudo, né? Então, assim, sem reclamação, tudo dai graças, né? Esse 10 aqui, ele é fantástico, né? Porque ele diz assim, cada um exerça o dom que recebeu. Ele fala de um dom que foi recebido. E dom, para a história, é presente. Presente. Né? A palavra dom em inglês é gift e significa presente. Então, cada um admite o presente que Deus deu para cada um. Presente que Deus deu. Qual é? O dom que recebeu para servir os outros. Foi um presente que Deus deu para nós e para vocês também, né? Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, né? Essa palavra múltiplas, de todas as maneiras, né? Essa graça do Senhor servindo aos outros em tudo, né? Sendo hospitaleiros, né? É interessante que o foco é os outros. Né? Os Você pode outros. administre aos outros, né? É impressionante, queridos, como Deus... Seja trazendo, né, um bolinho doce depois, né? Cueca virada, né? Seja... Mas, enfim, agora eu não falei. Agora foi. Tá bom? Então, se quem administre, né, para os outros. Quem fala, né? Fala lá. Fale a palavra de Deus, né? Se alguém serve, sirva, né? Com força que Deus proveu a você. Quer dizer, faça bem feito, faça com excelência, tá? Então, não importa qual seja o seu dom. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. Quer dizer, essa provisão, ela vem de Deus. Então, assim, se alguém serve, se você está servindo, faça com a força que Deus te dá. Essa é a força que Deus te dá. Seja o que for que você fizer, você tem todas as condições para isso. faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Que você vai exaltar o nome do Senhor com isso. Porque, assim, então aqui está dizendo assim, que tudo que nós fizermos, né, seja para que todas as coisas de Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Então, assim, se você está trabalhando, trabalhe para que o nome do Senhor seja glorificado através daquilo que você está fazendo. Se você vai arrumar a sua casa, arrume a sua casa de forma que o nome de Deus seja glorificado através da sua casa. Né? Então, quer dizer assim, Deus não vai ser glorificado numa casa bagunçada. Né? Deus não vai ser glorificado numa casa bagunçada, você está entendendo? No seu coração, tá ok? Você vai sair, vai visitar alguém. Você é a casa de Deus. Né? Então, tudo que você fizer, faça de modo que o nome do Senhor vai ser glorificado através daquilo que você faz. Atender um cliente, faça de forma que o nome de Deus vai ser glorificado através disso.
né? Amém. Vamos lá? Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los. Como se algo estranho estivesse acontecendo. Não acho estranho. Gente, isso aqui é fantástico, né? Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Por que está falando sofrimento de Cristo, pastor? Porque está dizendo que esses sofrimentos estão vindo por causa dele. Por causa dele. Então entenda isso, que é por causa dele. Ah, então eu prefiro estar sem ele. É uma opção que você tem. Também estará sem salvação. Mas tudo tem um preço, né, irmãos? Vamos lá, desculpa. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então o tema é sofrimento, né? E fala que o nosso sofrimento, na verdade, é por causa de Cristo, porque nos posicionamos acerca disso. E o verso 17, então, fala assim, olha, chegou a hora, né? Novamente apontando para o tema, né? De começar. Quer dizer o seguinte, tudo tem um começo, um meio e tem um fim. Então, chegou a hora de começar. Lá naquele livro já começou. Então, agora nós devemos estar do meio para o fim, quem sabe até no término. Né? Do quê? Do julgamento que começa pela onde? Pela casa de Deus. Tá? Então, primeiro vai comer entre os seus filhos. Tá? Vamos voltar um pouco, pastor? Ele fala assim, ó, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, como se algo estranho estivesse acontecendo. Que tremendo isso. Né? Você achar que o fogo... Né? Você fica às vezes assustado, poxa, por que isso está me acontecendo? Ele falou assim, não se surpreenda com o claro. E ele surge para quê? Para prová-los. Prová-los. É uma prova. É uma né? prova. Uma prova que vocês verdadeiramente são filhos de Deus. Exatamente. Né? Porque o filho de Deus, ele sabe passar pela prova. Ele falou assim, então não se surpreenda. O que ele diz? Fique alegre. E, ele fala assim, alegre-se à medida que vocês participam do sofrimento. Agora, imagina que estranho. A pessoa chega para você, eu preciso de oração, estou passando tanta dificuldade, tanta tribulação. Nossa, pastor, tá um incêndio na minha tá casa. Pegando fogo. Assim, daí você vira para a pessoa e fala assim, meu irmão. Meu Deus, que alegria. Não, é antagônico, né? Mas alegre-se à medida que participam do sofrimento de Cristo. Tudo isso, né? Que alegria. Não faz sentido para uma mente natural. Não. Mas faz sentido para quem está sendo ministrado. Mas por quê? Ele diz assim, Santo. não é só questão assim, fique alegre com o sofrimento, fique alegre com a provação, porque ele diz qual é o fim. Para que também, quando a glória de Deus for revelada, você vê assim, vai ter um momento no meio desse fogo estranho que você está achando, puxa, por que isso está acontecendo? Vai haver um momento que a glória de Deus vai ser revelada aí. Vai ser revelada. Ele diz ali no versículo, exatamente no 13, vocês exultem com grande alegria. Então quer dizer assim, está acontecendo a prova, está acontecendo o fogo, mas vai ter um momento que a glória do Senhor vai ser revelada. É isso aí. Tá? E você vai exultar com grande alegria. Tipo, Daniel na cova dos leões, né? Sofrimento. Deus estava lá com ele, né? Fechando a boca dos leões. Momento de glória, quando no dia seguinte abre, está lá os leãozinhos quietinho, o Daniel lá, né? Deus é glorificado. Você está entendendo por quê? Salvou Daniel daquela cova. E assim será com você também. Exatamente. Né? Então chegou, querido, o momento de o julgamento começar pela casa de Deus. E se começa primeiro por nós, qual será o fim daqueles que estão vivendo dissolutamente, de forma, né? Daí fala assim, e se o justo é difícil ser salvo, quanto mais quem não está buscando andar em justiça. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo. Observe que esse sofrimento ele tem a ver, ele tem que estar de acordo. Isso. Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Uma coisa é você sofrer, né? Estando de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa é você sofrer não estando de acordo com a vontade de Deus. Por isso que ele fala assim, que você não sofra como homicida, como assassino. Tá? Ou seja, o sofrimento vem para ambos. Se você sofre de acordo com a vontade de Deus,
Aleluia. Né? Glória a Deus. Se você sofre, né? Então aí você está tendo um sofrimento que é duplamente, né? Um E ele sofrimento diz para o que você. você deve fazer. Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador. E continuar praticando bem. Continue fazendo bem. Continue fazendo bem. Amém? Que isso não importa quem. Até rimou. Né? Que Deus abençoe sua vida, né? O teu coração, que seja um dia abençoado para você, sua casa, seu trabalho, né? E que essa semana Deus possa, né, estar com você em meio a todos os sofrimentos, tá? Para que Ele seja glorificado e você veja o quão bom tudo é. que você fizer. Tá? E eu não estou vendo agora assim, conforme como é que é? Console, não, como é? Se convença, que você tem que sofrer. Não, não é isso. Mas entenda que os sofrimentos, eles têm propósitos, né? Uma mulher, quando vai gerar uma criança, de dentro dela aquela criança vai nascer, ela sofre dores de parto, mas é um sofrimento que está gerando vida. Então tem sofrimento que está gerando vida e tem sofrimento que gera morte. Que os teus sofrimentos sejam sofrimentos que gerem vida, de propósito, e não sofrimentos de morte. Que Deus abençoe vocês. Se você vai falar com alguém no dia de hoje, fale como quem vai glorificar o nome do Senhor. Através daquilo que fala, ele diz, né? Aquele que fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Você não transmite a palavra do Senhor de qualquer maneira, né? Você transmite com doçura, com esperança, né? Se você vai falar com seu esposo, fale dessa maneira. Se você vai trabalhar, trabalhe para que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo que você fizer no dia de hoje e nos próximos dias, faça de modo que Deus vai ser glorificado. Vai cozinhar? Cozinhe como que o nome de Deus vai ser glorificado através da comida que você faz, gente. Trabalho. Tudo isso para que eu fale assim, Senhor, estou trabalhando hoje para que teu nome seja glorificado. Estou cozinhando hoje para que teu nome seja glorificado através dessa comida, através dessa refeição. Né? Eu vou ligar para alguém para que teu nome, Senhor, seja glorificado através dessa ligação. Vou mandar uma mensagem para que o teu nome seja glorificado. Isso muda tudo. Faz uma diferença tremenda, né, pastor? Isso aí. É? Vamos lá?